Meu nome é José Moreira, sou estudante de filosofia já há alguns anos e venho investigando sobre essa ciência que tem me trazido muitos benefícios para a minha vida, não apenas a minha vida física, mas especialmente para a minha vida espiritual. A luta é a lei da vida. Esse foi um dos conceitos, dos muitos conceitos que a logosofia me apresentou e que me surpreendeu pela sua originalidade. Para falar a verdade, no início eu não entendi muito bem, apesar de experimentar a luta na minha vida. Mas como é que é isso? A luta é lei da vida, né? Somente com os meus estudos e com as minhas investigações é que eu fui aos poucos, como é típico no estudo logosófico, né? É tudo gradual, um processo. Eu fui então penetrando mais nesse conceito e descobrindo coisas que eu nunca imaginei. Para falar e para entrar mesmo no significado desse conceito, eu queria dar um passo atrás na minha vida. E esse passo atrás é antes de conhecer a ciência logosófica. Naturalmente que todos nós vivemos muitas lutas, né? E comigo não foi diferente, né? Tive muitas lutas na infância, adolescência, na juventude, né? E eu tinha uma relação com as dificuldades, com os desafios, com as adversidades, que me levavam a uma colocação que hoje eu vejo que era muito ruim. Por quê? Porque, na verdade, eu sempre me perguntava, por que eu? Por que comigo? Numa demonstração clara que eu não entendia o papel que a luta exerce na vida humana, né? E somente a logosofia pode me esclarecer o significado desse, vamos dizer assim, desse ensinamento, não é? O que foi que eu descobri de novo, não é? É que tem algo grande por trás dessa luta e dessa lei, não é? E diferentemente da posição que eu tinha, até mesmo de egoísmo, né? Porque me perguntar por que eu, por que não o outro, não é? Demonstrava claramente que eu não compreendia. Em que pese eu enfrentar as lutas, mas às vezes com sofrimento, né? Até que com o estudo logosófico eu fui percebendo que tinha algo muito grande por trás disso e que estava na própria concepção do ser humano, não é? Nós todos já sabemos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que Deus nos fez numa concepção perfeita, mas nos fez incompletos. E Ele nos deu a prerrogativa de buscar essa perfeição, né? Então, eu comecei a perceber que a luta está vinculado com esse processo de superação, né? E por isso também que é uma lei, né? Que vem daí, vem de um pensamento criador. Essa é uma lei universal porque está vinculada à própria criação, ao próprio pensamento criador. Então, quando Deus concebeu o ser humano de uma forma perfeita, numa concepção perfeita, mas o fez incompleto, Ele deu a prerrogativa do ser humano buscar essa sua perfeição, essa sua própria perfeição. Ou seja, completar aquilo que está incompleto, não é? Para chegar a se assemelhar a Deus, né? Eu poderia perguntar, mas então nós nos assemelhamos mesmo a Deus? Em quê? Né? A logosofia tem me ensinado a perceber vários aspectos em que eu me assemelho ao Criador. Por exemplo, a própria capacidade de criar, não é? A própria capacidade da inteligência, de ter uma inteligência, de ter uma consciência, de ter um espírito. Agora veja, a criação é regida por processos e na criação eu encontro uma inteligência universal. Todos os processos
da criação são regidos por uma inteligência superior, que não é a inteligência humana. Da mesma forma, a consciência universal, que guarda todos esses conhecimentos universais, também não é uma consciência humana. E é muito interessante ver, por exemplo, a presença da inteligência universal ou da própria consciência universal. Por exemplo, uma semente. A semente da sequoia. Ela cabe na minha mão. E um dia ela vai se tornar, por meio de um processo inteligente, numa árvore gigantesca. Quanto conhecimento tem sintetizado naquela semente e que por meio de um processo que segue uma consciência universal, ela se desenvolve sem absolutamente intervenção nenhuma de ninguém, especialmente do ser humano. Não é? Então, esses processos universais nos mostram que o ser humano, por que o ser humano se assemelha a Deus? Então, da mesma forma que eu tenho inteligência universal, que existe a inteligência universal, eu tenho inteligência individual, que me diferencia dos outros seres vivos. Da mesma forma que existe uma consciência universal que rege todos esses processos universais, eu tenho uma consciência universal que pode reger a minha própria vida. Aliás, esse é um dos aspectos importantíssimos da logosofia, que ela nos mostra essa realidade. Eu, antes de estudar logosofia, eu tenho que ser consciente, mas eu não penetrava exatamente no significado do que é ser consciente. E hoje fica muito claro para mim, é exercer essa prerrogativa de adquirir conhecimentos e trazer esses conhecimentos para a minha vida com o objetivo de me superar, de me aperfeiçoar. Esse processo de aperfeiçoamento, olha que interessante, esse processo de aperfeiçoamento vai me levar a buscar essa perfeição que eu tenho em perspectiva. Porque se o ser humano foi concebido à imagem e semelhança de Deus, que é perfeito, então eu tenho a perspectiva de buscar a minha própria perfeição. E olha, eu vou te falar que anteriormente, quando eu pensava em perfeição, eu achava que era uma utopia, que era uma ilusão. Eu até brincava, que a perfeição era um pote de ouro no fim do arco-íris. E é interessante, porque a logosofia vem ensinar o que nós não sabemos. Vem ensinar aquilo que não se sabe e não o que já se sabe. Então, veja que eu não sabia que era possível eu alcançar a minha perfeição. E a logosofia me mostrou que é possível. Como? Nós falamos de aperfeiçoamento é a busca da perfeição. E a perfeição eu vou alcançando a cada dia. Porque conforme a logosofia define, a perfeição é aquilo que eu consigo oferecer de melhor do que eu tenho. Essa é a minha perfeição. Agora, ela me ensina também que eu não posso parar nisso. Eu tenho que... Por isso chama-se processo de evolução, processo de aperfeiçoamento, porque a cada dia eu tenho que me aperfeiçoar. Então, se eu quero de fato me assemelhar ao Criador, então eu tenho que buscar essa perfeição diariamente. Em tudo que eu faço, eu tenho que ter essa perspectiva de me aperfeiçoar como ser humano. E outro ponto essa perfeição não é... Nós não estamos falando do me aperfeiçoar como engenheiro que sou, ou como administrador de empresas, ou como um financista de primeira linha. Eu estou falando em aperfeiçoar as minhas condições humanas, que são extraordinárias. O ser humano tem recursos que nenhum outro ser tem. Então, eu descobri isso. É possível, sim, buscar a minha perfeição. Essa concepção de perfeição me fez perceber algo essencial para a minha vida.
entender por que a luta é lei da vida. Primeiro, que é lei porque foi estabelecido lá na própria concepção do ser humano. Então eu estou aqui para cumprir um processo evolutivo, de buscar cada dia ser melhor. Para quê? Para me assemelhar ao Criador. E essa vida, é lei da vida. De qual vida? Dessa vida que eu estou buscando alcançar, que é uma vida superior. A logosofia não veio ensinar nada do que as outras ciências já ensinam. A logosofia veio ensinar a fazer uma evolução, a realizar uma evolução do meu próprio espírito, que é a parte divina que cada um de nós tem e que é o permanente, representa o permanente, não é? Nós temos uma concepção maravilhosa, biopsico-espiritual, essa parte, esse mecanismo biológico extraordinário, esse mecanismo psicológico extraordinário, eles são perecíveis. Eles acabam com o término da vida física. Mas o espírito não. O espírito é a parte divina e é a parte que permanece. E é a ele que eu tenho que dedicar os meus melhores esforços. E é isso que a logosofia está me ensinando.